Oh, glória, aleluia, saudação de paz da parte do Senhor Jesus ou Cristo. Meus guerreiros, aqui é Romanos 8, viu? Romanos 8, versículo 3. Estou aqui com o texto grego, mas você pega a sua Bíblia e acompanha Romanos capítulo 8, versículo 3. Aqui é a segunda aula do término dessa série de Romanos 8. Estou terminando ela e aqui é a segunda aula, porque eu fiz 2 vídeos. Um eu editei colocando a primeira aula dessa parte final e a outra eu coloquei a terceira aula. Então foi me impulsionado a fazer essa segunda aula. Eu entendo um pouquinho de grego, não um pouquinho, e aí eu sempre trago um texto grego, um hebraico, para eu extrair mais e mostrar ainda essa didática bem mais profunda ainda. Porém, eu não quero complicar a situação. Você pega o texto em português e eu vou transliterando as palavras, te mostrando as profundidades dela até onde eu posso mostrar e vai ser bênção. Amém? Observa que é aquele texto que está escrito que a lei, portanto, ou visto que a lei era impossível, o que era impossível para a lei, né, por conta que ela estava enferma. Vou aqui o dia aqui, ó, ou através ou por meio, o que deixava essa lei enferma, né, na carne. Porém, roteoston realton, ruio, pensas em romaial matis sarcos ramatias, que é porém Deus enviando ruio, o teu filho, né, na carne, em semelhança do que era a semelhança do pecado, né, condenou, catecrine, que ó, catecrine, condenou o que? O pecado, hamatia, na carne. E isso é tremendo, meus irmãos, e isso é tremendo. Deixa eu pegar outro piloto aqui. Para outro piloto, eu iniciei mostrando o tanto de termo que Paulo usa, termo jurídico, né, diante do grande tribunal, tanto grego quanto romano, muitos termos do que Paulo usa em suas cartas, e principalmente em Romanos 8, o qual eu estou mostrando e vim mostrando com veemência e diante do conceito teológico que realmente se trata ali de um tribunal, quando você aplica a hermenêutica, que é a arte da interpretação do texto. Então observa aqui, ó, portanto que o que era impossível para a lei, nomo, lembra que é lei, nomo aqui, ó, é lei, nomo é lei, entendeu? Tem uns 2, 3 ou até uns 4 vídeos tratando, né, daquele versículo ali, os que não praticam, né, os que não praticam a minha palavra, os que falam contra a minha palavra, ali é os iníquos, os homens que não obedecem à lei. Entendeu? Aqui a expressão nomo. Aqui, ó, adunato. Se você pega apenas essa expressão aqui, ó, adunato, você lembra de dunamis. Porém, dunamis é o quê? Dunamis é poder. Né? Endunamo, se você pega aqui também, ó, endunamo, que é aquele que está revestido, aquele que está revestido, aquele que está cheio de poder, aquele que está cheio de poder. Porém, aqui já é o contrário, adúnato, aqui já está, que está sem força. Aqui é a lei, aqui ó, aqui é que está sem força. Vou colocar aqui ó, sem força. É por isso que o texto mostra o que estava impossível, o que estava impossível para quem? Para essa lei, o que estava impossível, né? Aqui a lei se encontrava fraca, impotente,
impotente. O que se encontrava fraco? O que se encontrava impulsivo? A lei. A lei, eu já mostrei mais de 2, 3 aulas. Qual era o objetivo? O objetivo era o homem que é o antropos, cumprir a lei. Porém, a lei, o homem não cumpria a lei, mas sim fazia a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne, o pecado obtinha sucesso. O pecado obtendo sucesso, sendo assim, a lei ficava fraca e para ela estava impossível algum homem cumprir a lei. É isso que o texto está nos mostrando. Por isso que o texto traz torga aduna toturnum em ro astene. Astene, lembra aqui dessa expressão? Astene. Qual é essa expressão? Lembra? Tem vídeo aí falando da determinada expressão. Asteneia. O que é asteneia, irmão Gil? Asteneia aqui é estar doente, estar enfermo. Aqui, ó. É doença, é enfermidade. É enfermidade. Entendeu? Está enfermo. Está enfermo. Fraqueza. Está derivada, mas é a mesma expressão que aparece no versículo 26 desse mesmo texto de Romanos 8, versículo 26. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, a asteneia, entendeu? Então é isso que o texto está nos mostrando que essa lei se encontrava fraca, impotente, sem força, entendeu? Estava com fraqueza, estava enferma. E o que deixava ela enferma? Aqui o próprio texto grego mostra mais ainda, diatesarkos. O que é isso? O dia aqui é o através, meus irmãos. Se vocês não entenderem, deixa que eu entendo no teu lugar. O dia que é o através. É o através, é o por meio. É o por meio, entendeu? Aqui é a consequência. Aqui é a consequência, entre outros e outros significados. Porque a lei se encontrava fraca, o que fazia ela ficar fraca? Qual era a consequência que deixava ela ficar fraca? A carne, sarcose, que aqui é da determinada expressão sarc, que quer dizer o quê? Carne. Você vê, meus irmãos, o quanto que a carne foi tão terrível, não por conta da carne, mas porque o homem alimentava a carne com pecado, então ficou tão terrível que até a própria lei ficou em posição de fraqueza. Até a própria lei ficou em posição, ficou sem força. A própria lei ficou impotente, ficou fraca, sem vigor. Meu Deus, olha isso aqui. Olha isso aqui, hein? Se você não entendeu, entenda no teu lugar. O texto está nos mostrando porque ela ficou fraca. Era a carne que era alimentada pelo pecado. A carne. Agora observa. A lei que sempre, porque era impossível para a lei, e ela estava enferma por conta da carne, ou através da carne, por meio da carne, por consequência da carne. Aí ele vai dando continuidade no versículo. Deus que enviou o teu filho, entendeu? E condenou o pecado na carne. Agora observe isso aqui. Como ela diz, né? Deus que enviou o teu filho, antes dele falar a parte final, Deus que enviou o teu filho na semelhança, né, da carne, do pecado, e condenou o pecado na carne. Aqui a expressão teos, que é Deus. A expressão, aqui está teos com real tom. Ruio, pepsas en rom. É aqui a expressão, que tem um acento aqui. Romoiomate, sarcos, ramartias. Ali é Deus que é Teos, que enviou. Quem estuda o grego sabe que aqui se encontra no acusativo, porque Cristo aqui está sofrendo ação. Cristo está sofrendo ação. Cristo, meus irmãos, sofre a ação. Qual é a ação que esse Cristo está sofrendo? De ser enviado. Essa é a ação que ele está sofrendo. Enviado por quem? Se você estudar, você sabe, ele se encontra no acusativo. Caso acusativo. O que é isso, irmão Gildo?
Isso é o sujeito que está sofrendo a ação e não fazendo a ação. Ele está sofrendo, entendeu? O sujeito que sofre. O sujeito que sofre, entendeu? E qual é a ação que ele está sofrendo? De ser enviado pelo Pai. Deus, aqui o Roteós, o Deus está enviando ele. Um determinado vocábulo para enviar, nem sempre é apóstolo, né? Ou suas variações ali. Aqui você conta pepsas, que também é enviado. É enviado, entendeu? Enviado na semelhança. Aqui é a preposição en homoiomati. En homoiomati. Que é o que? Que é a preposição em que é na semelhança. Aqui, ó, esse determinado, vou puxar aqui agora, ó. Aqui, colocar aqui, ó. E o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer semelhança. Semelhança. Quer dizer mais do que a mesma forma. A mesma forma. Ou aparência real. A mesma aparência real. É um determinado vocábulo. Entendeu? Deus enviou o seu Filho. Entendeu? Na semelhança, na forma, na mesma aparência real de que? Sarcós, mais uma vez, da carne, entendeu? Na semelhança da carne, do pecado, a expressão aqui, hamartia, aqui ó, hamartia, deixa eu colocar aqui para vocês. Ali se encontra hamartias, né, que tem a sua determinada desinência, aponta na sua finalidade. Só que aqui é a hamartia que é do pecado. Do pecado. E isso é tremendo. E isso é tremendo. O que o texto está nos mostrando aqui é que a lei se encontrava enferma. A lei se encontrava enferma porque por conta da carne, a consequência de que? A consequência era da carne. Através do por meio, como eu falei, o homem, em vez de ficar declinado, seguir os desígnios do Espírito, que a própria Bíblia mostra, que é estar em amizade com Deus, ter vida, ter paz, o homem fazia o desígnio segundo a carne, que ficava inimigo de Deus, entendeu? Que agradava só a carne ali, o pecado mesmo, sendo assim, e a lei que era para ser cumprida pelo homem, o homem não cumpria, essa lei ficava em estado, em posição de absteneia, que é enferma, doente, em fraqueza. Então Deus envia Deus envia o teu filho na semelhança na semelhança da carne do pecado. Olha isso aqui. E condena, aqui ó, aí vem aqui, que referir hamartias catecrine hamartia entesa. Que o que é isso aqui? E condena, e o pecado, ele condena. Olha o determinado termo aqui poderoso, né? A expressão catecrine, do determinado verbo grego. Aqui ó, catecrino. Meu Deus. O que é isso aqui, meus irmãos? É o condenar. Esse aqui é o condenar. O texto está nos mostrando que ninguém poderia, ou ninguém estava conseguindo cumprir com a determinada lei. Ninguém estava conseguindo cumprir com a determinada lei que Deus tinha estabelecido. Mas Deus envia um determinado para cumprir essa lei. E o próprio texto está nos mostrando que, na verdade, o réu, na verdade, aquele que tem que ser acusado, não eram os homens, mas sim o pecado. Olha isso aqui. Meu Deus, vou colocar aqui, ó, réu. O próprio texto está nos mostrando o réu aqui agora, que está sendo, é o pecado. O réu aqui é o pecado. Meu Deus, é ele que está sendo condenado. É ele que está sendo executado.
É ele que está indo para a sentença condenatória. É ele. A condenação aí está para ele. Meu Deus, essa condenação está para ele. O declarar o culpado aí, o emitir a sentença condenatória para ele. Isso aqui era um termo jurídico. Isso aqui era um termo jurídico que estava dentro dos tribunais dos gregos e também dos romanos ali. Entendeu? Porque isso aqui era condenava. Entendeu? Era quando declarava o culpado. Era quando declarava o culpado. Aqui era quando emitia a sentença. A sentença condenatória. Se você não entendeu, entenda no teu lugar. É por isso que Paulo começa Romanos 1 falando: nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Aí vai no 3, olha o que ele está mostrando: que quem é o culpado e quem está em condenação, quem é o condenado, é o próprio pecado. Deus enviou o teu filho e condena o pecado, catécnite hamartia, o pecado aonde? Na carne. Olha a junção da preposição com artigo, na carne, sabe? Olha o que o texto está nos mostrando. Olha a grande defesa. Olha essa grande defesa. O Paulo é sábio em suas palavras. Ele não veio como pecador, mas veio com a carne dele na semelhança do pecado. O próprio Hebreus 4,15. Não pecou, em nada se achou pecador, em nada cometeu pecado. Então o que o texto está nos mostrando e está nos revelando é quem está condenado. O condenado não é o homem, o condenado não está com a humanidade, mas o condenado aí é o próprio pecado. E aí nós temos que ver o local desse julgamento. Nós temos que ver o local desse julgamento. E qual é a grande sentença? Meus irmãos, o grande local foi a própria carne. Foi na própria carne que foi o grande local desse julgamento. E a sentença qual foi? Condenação, punição, condenação. É ele que foi o culpado. A sentença é de condenação, é condenatória. É um castigo eterno. Esse é o texto nos mostrando para quem é essa condenação. O texto nos mostrando para quem é essa punição. O texto nos mostrando a sentença é para quem? É a condenação total. E qual é o resultado? Qual é o resultado, meus guerreiros? Meu Deus. Qual é o resultado aqui? O resultado é o que deixou o coração de Deus alegre. O resultado é o que deixou o grande plano de Deus em sucesso. O resultado é o que deixou o grande plano de Deus em eficácia, bem cumprido. O resultado é a lei do Senhor cumprida. A lei cumprida. A lei cumprida. E a derrota do trono do pecado. Meu Deus. Se você não entendeu, eu entendo no teu lugar. Se você não chorar, eu choro por ti. Se você não sentiu o peso dessa palavra, eu sinto o peso por ti, meu irmão. Olha essa grande aula. É o pecado que é o culpado, é o pecado que está recebendo o julgamento, é o pecado que está recebendo a sentença, e o grande resultado, a lei sendo cumprida e a derrota do trono do pecado. Meu Deus.
Dá para dar um glória aí ou não, meus guerreiros? O lugar da execução foi a própria carne, o seu lugar do julgamento. Cristo, Jesus Cristo, carregou tudo até o Calvário, num grande propósito, condenando o verdadeiro réu, sentenciando o verdadeiro acusado, meu Deus, e dando liberdade aos inocentes. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.